Vamos lá, testar os seus conhecimentos. Um televisor é mantido em funcionamento durante certo período. Ao encostar a mão sobre a superfície do mesmo, percebe-se um aquecimento da televisão. Sobre isso, analise as afirmações a seguir. O aquecimento da televisão é devido ao efeito Joule. Então, o efeito Joule é o efeito térmico. Então, a primeira questão está correta. A energia elétrica não é usada integralmente para a produção de imagem e áudio. Parte dela, da mesma, é dissipada. Também está correto. Então, o efeito Joule é devido à perda, uma perda considerável da energia fornecida. Tá? A 3, não se identifica nenhum tipo de resistência elétrica na televisão. Claro que essa aqui está errada, por quê? Porque existe resistência elétrica na televisão, tá? Tanto é que o efeito é esse efeito da resistência, da passagem. Resistência elétrica é a resistência à passagem da corrente elétrica, provoca o aquecimento. Então, as respostas corretas são a 1 e a 2. Vamos lá, exercício 2. Vamos completar aí os espaços, aí as lacunas com as palavras que estão na parte de baixo ali das nossas respostas. Então, quando um fio condutor é percorrido por uma tensão elétrica, corrente elétrica ou campo. Então, como nós estamos estudando corrente elétrica, é óbvio que nós temos aí quando o fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica. O campo, o campo magnético, ele não é percorrido não percorre um fio, Ele é gerado em torno de um fio. E a tensão elétrica está relacionada com a energia fornecida para o movimento dos elétrons. Tá? Então, as outras duas questões estão erradas. Então, a gente já pode eliminar aqui a letra C e a letra D como errada. Parte da energia, que tipo de energia que essa corrente elétrica tem? Tá? Ela tem uma energia elétrica, uma energia potencial, uma energia cinética. Tá? Então, energia elétrica tem a ver com a quantidade de energia fornecida. Então, a corrente elétrica aqui, os elétrons, eles têm movimento, eles estão percorrendo um condutor. Então, eles têm movimento. Se eles têm movimento, eles têm energia cinética. Tá? Então, esse movimento, ele é um movimento de quem? Quem que está se movimentando aqui, produzindo a corrente elétrica? É os elétrons. Tá? Então, a gente já pode aqui, na cinética, já elimina todas as questões. Aí a gente já sabe que a nossa resposta aqui vai ser a letra E. Tá? Mas vamos continuar lá. Então, quando um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica, parte da energia cinética dos elétrons é transferida para os átomos. O que acontece com isso? Ele provoca uma agitação. Essa agitação provoca um aumento da nossa temperatura. A elevação da temperatura é conhecido como um efeito térmico ou efeito Joule. Então, nossa próxima questão, olha aí, a resposta correta, letra E. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente aparelhos cuja principal função só é possível graças ao efeito Joule. Lembrando, o efeito Joule é a transferência ao aumento da temperatura, a transferência de calor devido ao aumento da passagem da corrente elétrica. Então vamos lá. Letra A, ventilador. Ventilador utiliza energia de movimento, não utiliza energia de aquecimento, tá? Calor. Então, o secador utiliza o calor, a batedeira também utiliza movimento, então também não é. Então, aqui na letra A, somente o secador.
e eu quero que todos os equipamentos produzam o efeito Joule. Ferro de passar, então o ferro de passar ele aquece devido à passagem da corrente elétrica, então a letra A, o ferro de passar está certo. Churrasqueira elétrica, a mesma coisa, a corrente elétrica passa pelos caninhos lá, provocando aí um aquecimento, então também está correto. O chuveiro tem o mesmo princípio, a corrente elétrica passando pela resistência do chuveiro provoca aí o aquecimento da água. Então, nossa resposta aqui vai ser a letra B. O forno elétrico, efeito Joule, a chapinha, efeito Joule, o liquidificador é energia de movimento, né? Ele utiliza o campo magnético lá, né? O efeito magnético, então não é. Torradeira utiliza o efeito Joule, panela elétrica, efeito Joule, micro-ondas utiliza o efeito magnético, então também não tem relação. Então vamos lá, questãozinha número 4. Dentre os equipamentos listados a seguir, assinale a alternativa em que o principal efeito da corrente elétrica, presta atenção nisso aqui, ó, efeito da corrente elétrica seja o térmico. Então, questão número 1, nós temos ali a panela elétrica. A panela elétrica funciona devido ao aquecimento, né, da panela devido à passagem da corrente elétrica. Então aqui já nossa resposta, né, seria a panela elétrica. Mas e os outros? O que tem os outros? O micro-ondas, ele funciona utilizando o efeito da corrente elétrica, produz aqui um campo magnético, tá? Através de ondas eletromagnéticas, nós temos aí a agitação, né, o aquecimento do alimento através de aplicação de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas se chocam com o alimento, fazendo vibrar as moléculas de água. E essa vibração das moléculas de água que provoca o aquecimento do alimento. Tá? Então aqui nós utilizamos aqui o efeito magnético. O forno a gás, ele é um efeito térmico, mas ele é um efeito térmico produzido pela queima do gás, de um combustível, que não tem nada a ver com o nosso efeito da corrente elétrica. A geladeira é um motor que vai realizar aí a passagem de um gás, não me lembro qual que é o nome do gás que utiliza, freônico, acho que é isso, né? Que vai produzir aí o resfriamento dos alimentos dentro da geladeira. Então ele tem a ver mais com o funcionamento do motor. É um motor elétrico que funciona através do campo magnético, do efeito magnético. Então também estaria errado. Questão número 5. Qual o efeito da corrente elétrica mais significativo que pode ser observado em uma lâmpada incandescente? Notem, nós temos 3 tipos de lâmpada: incandescente, fluorescente e de LED. A fluorescente, ela utiliza um gás internamente. A de LED também, ela tem ali os emissores, né, de energia, que são eles têm ali um filamento que tem uma alta performance, tá? No caso aqui do efeito tanto da fluorescente quanto a de LED, o efeito significativo, que tem mais procedência, o que tem mais efeito, o que mais se percebe é o efeito luminoso na fluorescente e na de LED. É um aproveitamento na fluorescente de 70% da corrente elétrica em luminosidade. A de LED tem um aproveitamento de 90% em luminosidade. Então, o mais significativo na fluorescente e na de LED é o luminoso. Mas na incandescente, 90% da energia da corrente elétrica que passa pelo filamento é convertida em energia térmica. Questão número 6. Qual a diferença entre o eletroímã e um ímã permanente? Então,
Letra A, o eletroímã só possui um polo negativo, né? Um polo magnético. O eletroímã só funciona com a passagem da corrente elétrica. Então, a nossa resposta certa, como o próprio nome já diz, eletroímã. Ele só vai funcionar se tiver aí a passagem de corrente elétrica. O eletroímã, tal qual o ímã permanente, ele tem os dois polos, tanto positivo quanto negativo. Tá? Então, nossa resposta, letra B. Questãozinha número 7. A experiência de Ørsted identificou que a passagem de corrente elétrica num fio condutor gera, em torno desse fio, um campo magnético. Como este fato pode ser observado? Então, lembrando do experimento de Ørsted, né? Ele pegou uma pilha, fez funcionar lá uma lâmpada e aproximou do fio uma bússola, né? Então, desta maneira que esse fato é observado, né? Através de uma bússola. Quando colocamos uma bússola próximo a um fio condutor, é onde circula a corrente elétrica. Obviamente que se não estiver circulando corrente elétrica, o meu sistema estiver desligado, a bússola não vai se movimentar, não vai haver um campo magnético gerado. O campo magnético só é gerado com a passagem da corrente elétrica. Então vamos lá, questãozinha 8. Assinale a alternativa correta quanto aos polos geográficos da Terra. Então a primeira opção diz o seguinte: o polo norte geográfico fica próximo ao polo norte magnético. Ou seja, o polo norte do ímã e o polo norte da Terra estariam juntos. Ou o polo sul geográfico fica próximo ao polo norte magnético. Então, qual seria a resposta certa? Então, vamos observar aqui. Então, nós sabemos lá dos nossos estudos de campo elétrico que as linhas de campo elas partem do polo positivo, da carga positiva para a carga negativa. Então, o que nós temos aqui? O polo positivo é o nosso polo norte, tá? Então, polo norte positivo, polo sul negativo. Então, nós temos aqui é o polo norte, aqui é o polo sul, certo? Ó, o Brasil aqui, né? Nós estamos aqui embaixo, então é o polo sul. As linhas de campo estão saindo do polo sul. Então, significa que o polo norte magnético está aqui, ó, tá? Então, o polo sul está próximo ao polo norte. Então, está aqui a nossa resposta. Uma curiosidade: existem algumas teorias de que esse campo magnético aqui, ao longo das eras, né, ele sofre uma inversão, tá? O que aconteceria qual seria os efeitos, né, dessa inversão? Então nós teríamos aí a perda do nosso escudo, tá? Como principal fator, uma pane em todos os nossos sistemas elétricos, né, na Terra. Estaremos sujeitos a qualquer erupção solar, ventos solares, né, qualquer partículas que viesse na Terra, né, o nosso campo magnético ele não iria nos... Então, nós teríamos aí um desligamento aqui do nosso campo magnético como principal efeito da inversão, tá? Essas teorias dizem, né, que a primeira inversão desse polo magnético culminou com a extinção dos dinossauros, tá? Porque como o escudo ele é desligado, né, nós temos aí a Terra foi atingida por meteoros, cometas e partículas e ventos solares, erupções solares. Então, notem, isso é uma teoria, né? Para matar curiosidade, né? Dá uma pesquisada lá no YouTube lá sobre inversão do polo magnético da Terra, tá? Vocês vão achar um vídeo bem bacaninha, tem uma história bem bacana por trás disso, tá ok? Vamos lá?
9. Se o ímã é quebrado ao meio, devemos esperar o quê? Então, primeiro, que se eu quebrar o ímã, ele vai desmagnetizar, ele vai deixar de ser um ímã? Questão 2, letra B, né? Uma das partes do ímã vai se tornar o polo positivo e a outra um polo negativo, né? O polo sul, uma polo positivo e outro polo negativo. Se eu quebrar o ímã no meio, eu vou ter vou dividir o ímã, um vai atrair vai ser só negativo e outro vai ser só positivo. Letra C, cada uma das suas partes vai se tornar um. Nosso principal efeito seria o nosso primeiro efeito seria o desligamento desse campo ímã diferente. Ou, temporariamente, quebrei o ímã, temporariamente ele vai perder a magnetização, vai parar de atrair as coisas. Então, nós temos aqui, se eu quebrar o ímã, né, ele não vai se desmagnetizar, ele não vai se dividir em polo norte e polo sul. Quando eu quebro o ímã, eu vou ter uma reorganização dos meus polos, né? E eu vou ter aí dois ímãs formados, né? E se eu continuar quebrando infinitamente, eu vou ter sempre vários ímãs, né? Se eu chegar a quebrar até a parte atômica, eu vou ter aí um átomo que vai estar organizado, né, através de polos também, né? O átomo vai estar organizado de forma a ter o polo positivo e o polo negativo. Questão número 10. Durante muito tempo desconhecia-se a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Pensava-se nessa época que se tratava de fenômenos distintos, sem qualquer relação entre si. No entanto, bastou um experimento para provar que esses fenômenos estavam interligados. O experimento em questão foi conhecido como experimento de Rutherford, experimento de Faraday, experimento de Ørsted, experimento de Millikan ou experimento de Mixel. Então, é o nosso experimento de Ørsted, né? É o experimento onde ele aproximou aí o campo, uma bússola de um fio condutor, onde passava uma corrente elétrica, ele percebeu aí o fenômeno magnético e o elétrico relacionados. Questão número 11. A figura a seguir mostra o esquema experimental para o estudo da indução magnética. A corrente será utilizada no galvanômetro, né? Então, para funcionar o galvanômetro. Então, para que haja o funcionamento, eu preciso manter o ímã fixo dentro de uma bobina fixa, ou seja, eu tenho que deixar os dois parados, o ímã e a bobina, né? Eu tenho que mover a bobina em relação ao ímã, eu deixo o ímã fixo e movimento a bobina, ou eu vou mover o ímã e a bobina vai ficar fixa. Então, qual das duas situações eu posso ocorrer? Então, eu posso movimentar aqui, ó, tanto a minha bobina, né, quanto se eu movimentar tanto o meu ímã quanto movimentar a bobina, eu vou ter um movimento dos elétrons, eu vou ter indução, né? Então, aqui, quando eu movimento, então, ó, movimentei o meu ímã, né? Eu vou ter aí a passagem da corrente elétrica, a indução magnética. Se eu movimentar, aqui no caso, aqui nosso experimento não permite eu movimentar a bobina. Mas se eu movimentar a bobina, então eu também vou ter uma variação aqui no fluxo magnético. Tá? O meu campo magnético aqui do ímã vai fazer os elétrons da bobina aqui se movimentarem. Então, eu também vou ter tanto movimentando o ímã quanto movimentando a bobina. Então, a nossa resposta é a 2 e 3. Né? Então, se eu colocar o ímã parado, não provoca nada.
Vamos lá, questão número 12. A unificação e a descrição matemática dos fenômenos eletromagnéticos foi essencial para o desenvolvimento de inúmeras tecnologias utilizadas atualmente. O responsável por essa unificação foi quem? Faraday, Ørsted, Ampère, Maxwell ou Nikola Tesla. Então, inclusive eu comentei que essas equações levam o seu nome, é James Clerk Maxwell. Vamos lá, um resuminho. Então, primeiro, os efeitos da corrente elétrica. Então, a passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos. Quais são esses efeitos? Então, o efeito Joule, o condutor aquece em razão da colisão dos elétrons livres com os átomos. Ele também determinou, né, James Preston Joule determinou a relação entre a corrente elétrica e o calor, o que permitiu aí a criação de vários utensílios que a gente utiliza no nosso dia a dia, como chapinha, secador de cabelo, chuveiro. Tá? O efeito luminoso, quando as transformações diretas de energia elétrica em energia luminosa, que são as nossas lâmpadas. O efeito químico, que ocorre quando a eletrólise, né, que são os efeitos de... nós temos aí as pilhas, né, que tem um efeito de eletrólise ali dentro que vai gerar energia elétrica. Nós temos aí a eletricidade sendo utilizada para realizar a cromagem em algumas peças metálicas, tá? A eletrólise sendo usada para fazer uma impermeabilização em alguns elementos, em algumas peças que vai ser utilizada em máquinas de extrema importância e complexidade. Nós temos o efeito fisiológico, que é quando a corrente elétrica passa pelo nosso corpo, e essa ação é sobre os nossos nervos e músculos e alguns órgãos internos, né, como coração, pulmão, né? Também é utilizado não só para um mal, né, esse efeito fisiológico, ele também é utilizado aí para em desfibriladores, quando ocorre uma parada cardíaca, para reanimar o coração, né, em nervos que sofreram acidentes, para haver a estimulação do nervo a voltar a funcionar, em fisioterapias. Então, o efeito magnético, o nosso mais um efeito, né, o efeito magnético, que é quando é criado um campo magnético próximo à região do condutor, que é percorrida pela corrente elétrica, que foi observada aí por Ørsted, que determinou essa relação com o experimento lá da aproximação da bússola do fio carregando uma corrente elétrica. Nós falamos aí do Faraday, que ele descobriu a indução magnética, que é a principal responsável aí pela formação dos motores elétricos e geradores, tá? E ele foi o responsável pela criação, pelo estabelecimento das leis da eletrólise, que até hoje são utilizadas. Nós temos aí o James Clerk, que ele estabeleceu uma relação entre eletricidade, magnetismo e a luz, né? E criou as equações matemáticas que levam o seu nome até hoje, que foram essenciais para a criação de radar, rádio, micro-ondas, né? Também vimos que a Terra é um grande ímã magnético, né? Um grande ímã que gera um campo magnético que protege a Terra as camadas de ar da Terra, né? Evitando aí que ataques solares, né, de erupções ou ventos solares retirem essa camada de ar. Se não houvesse esse escudo protetor, cada vez que passasse um vento solar aí, ele abriria
nossa atmosfera e arrancaria o nosso oxigênio, né? O nosso ar seria esvaído, aí na nossa atmosfera seria perdida e a vida na Terra morreria. Tá? Fim da aula de hoje. Eu quero agradecer a todos, espero que tenha ajudado aí. Se você gostou, dê um like, se inscreve lá no canal, ajuda a divulgar. Né? E bons estudos a todos. Ou seja, nós temos a contração do coração. Hoje não é cachorro, é trem.